Que momento maravilhoso diante da presença do Pai. Nos alegramos muito em estarmos aqui na casa do Senhor e estarmos compartilhando deste tempo precioso com a sua vida, com a sua família, com a sua casa. Cremos de todo o nosso coração que o Senhor, da mesma forma que fala aqui conosco, fala com você aonde você está. E da mesma forma que nós recebemos do Espírito Santo, você recebe, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, meu irmão, minha irmã, que fala sobre as nossas expectativas. Como estão as suas expectativas? E eu coloquei algumas perguntas aqui, eu quero fazer para você, antes de lermos o texto de Lucas, capítulo 1, de 8 a 23, eu quero perguntar, qual a sua expectativa para este culto? Como estava seu coração quando você se preparou para ligar aí o seu celular, o seu computador, a sua TV e participar deste momento diante do Pai? Qual é a sua expectativa? Olhando para os dias de hoje, os dias atuais, qual a sua expectativa de vida? A pastora respondeu, expectativa longa, né? Aleluia. A gente ouve alguns comentários aí dizendo que este ano de 2020 tem pessoas que vão tirar do calendário porque não viveu, né? Ficou só em casa. E mesmo assim você viveu, mesmo estando em casa. Mas qual a sua expectativa para aquilo que você está vivendo? Se você parasse agora e pensasse há um ano atrás, julho do ano passado, com certeza você deve ter feito planos, deve ter pensado que neste ano você faria algumas coisas. Eu, por exemplo, tinha me programado, né, ou planejado, ou pensado, em agora no mês de julho, fazer um passeio com a família. Né? Julho normalmente é mês de férias, né, das crianças na escola. Crianças, um modo de falar, tá bom? A Sara fez um sinal assim, porque já são adultos, né? Mas para os pais sempre serão crianças, né? Eu sou criança para os meus pais ainda, então vocês imaginam. Mas a expectativa é que a gente fosse fazer um passeio, né? Aqui por perto, em algum lugar, mas estávamos programados para tirar férias nesta época. A expectativa era de fazer um passeio. E diante de todas as coisas que aconteceram, quais são as expectativas que você tinha e daquilo que está acontecendo? Então eu quero nesta noite conversar um pouco sobre as nossas expectativas. Por que eu queria falar sobre as expectativas? Porque as expectativas, nossas expectativas, quando elas acontecem do jeito que planejamos, da forma como desejamos, nós ficamos felizes, nosso coração se alegra, as coisas parecem que acontecem e dão tudo certo. Mas quando as nossas expectativas são frustradas, em qualquer área da nossa vida, nós passamos por uma dificuldade muito grande. E nós vemos pessoas hoje em luta séria na sua vida, porque sofreram fracassos e frustrações em suas expectativas. E talvez hoje não tenha mais expectativa da sua vida. Ainda mais numa situação que estamos passando em nosso país, no mundo que estamos vivendo. Olha para as circunstâncias, olha para as situações e talvez não tenha mais uma expectativa boa de vida. Eu quero dizer para você nesta noite que eu creio de todo o meu coração que Deus tem uma expectativa boa sobre a sua vida e sobre a minha vida.
Eu quero convidar você a abrir lá em Lucas, capítulo 1, dos versículos 8 ao versículo 23, nós vamos ler esta história, uma parte da história de Zacarias. Lucas, capítulo 1, espera aí que eu estou no lugar errado. Deixa eu abrir no lugar certo, aqui. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 8 diz assim: certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho. Minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que estas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e perceberam pelos seus gestos e em silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Até aqui. Antes de começar a falar de Zacarias, eu gostaria de saber sobre as suas expectativas frustradas. Você já teve frustrações em suas expectativas? Você já se programou, se preparou, colocou empenho em algo e de repente não aconteceu nada do que você estava imaginando e você se frustrou? Queria perguntar para você como tem sido a sua reação. Qual tem sido a sua reação quando você tem uma expectativa frustrada? E eu quero agora contar um pouquinho da história de Zacarias. Zacarias começa um texto, no versículo 8, dizendo que Zacarias era um sacerdote, e como sacerdote, ele tinha, em determinado tempo, um momento para servir na casa de Deus. Um determinado momento, ele, junto com outros companheiros, eram escalados para servir na casa
do Senhor, para seguir os rituais que eram necessários, que Deus tinha mandado a Moisés há muitos anos atrás. E Zacarias fez isso. Lá no versículo 8 diz que ele estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal. Então ele era sacerdote, conforme a escala. Olha como ele foi escolhido. Foi escolhido por sorteio. Então existiam grupos de sacerdotes que em determinado tempo havia um sorteio, e quando eles eram sorteados, eles permaneciam esse tempo servindo a Deus no templo. Eles não ficavam em suas casas, eles não ficavam com a sua família, mas eles ficavam exclusivos para servir ao templo do Senhor, para servir a Deus. Quando esse tempo se encerrava, um outro grupo vinha e eles voltavam para as suas casas. E era a escala de Zacarias. É como se fosse uma escala qualquer do seu trabalho, da sua escola, da igreja. Uma escala que é feita que de tempos em tempos você tem que realizar algum serviço. E aquilo tirou de Zacarias as expectativas que ele tinha. Zacarias, pelo que nos mostra aqui, ele não tinha expectativa que algo pudesse acontecer com ele enquanto ele estivesse servindo a Deus no templo. A palavra diz que ele ia fazendo a sua parte, o seu trabalho, ele ia fazendo com coração, com certeza sendo muito eficiente, eficaz diante do Pai. Mas não havia mais uma expectativa, principalmente em relação a algo que Zacarias pedia há muito tempo a Deus, que era ter um filho. Zacarias ali já estava em uma idade avançada, é o que diz a palavra. E ele ia servir a Deus com amor, mas ele imaginava que esta resposta com relação ao seu pedido, Deus já tinha dado, no sentido de que ele não teria um filho. Ele não teria herança, herdeiros. Algo que com certeza ele sonhava muito em ter. E ele foi desta vez para trabalhar na casa de Deus sem expectativa de que Deus pudesse falar com ele, de que Deus pudesse se mover, ou de que algo diferente pudesse acontecer. Eu estou trazendo esta situação para você, porque às vezes nós servimos a Deus, às vezes nós amamos a Deus, às vezes nós conhecemos um pouco de Deus, mas por causa das nossas frustrações, por causa das expectativas frustradas que nós tivemos em nossas vidas, hoje, quando chegamos na presença de Deus, a nossa expectativa está lá embaixo, não vai acontecer nada, vai ser um culto normal, nós vamos cantar, vamos adorar, orar, e está tudo certo, faço a minha parte. Era mais ou menos essa ideia, aquilo que estava vivendo Zacarias ali. Ele estava fazendo a parte dele, mas não estava esperando algo que pudesse acontecer com ele. Minha pergunta para você: sua expectativa hoje de ouvir esta palavra, de vir, de parar o seu tempo da sua vida e estar diante do Pai, diante de Deus, é que Deus pudesse falar com você? É que Deus pudesse tratar o seu coração? É que Deus pudesse trazer um renovo sobre a sua vida? Ou você não tem mais expectativa nenhuma diante de Deus? Pois Zacarias foi ali, por um sorteio, praticar um ritual. E talvez Zacarias tenha se tornado um pouco pessimista. Eu tenho um parente que eu creio que por causa dele ter sofrido muitas frustrações na sua vida, hoje ele se tornou uma pessoa muito pessimista,
Qualquer coisa que você fala para ele que vai acontecer, que vai vir de bênção, que vai vir de Deus, não, vamos esperar para ver se vai acontecer mesmo. Quase como Tomé, né? Se é um contrato que tem que assinar, primeiro assina o contrato para saber se realmente vai acontecer. Se é alguma porta de emprego que vai abrir, não, primeiro, deixa eu estar trabalhando, bater o cartão no primeiro dia para ver se realmente isso vai acontecer. Uma pessoa se torna amarga, pessimista, ela se torna amargurada exatamente por causa das frustrações que teve. Colocou tantas expectativas da sua vontade, dos seus desejos, daquilo, dos seus sonhos, e como as coisas não aconteceram conforme ele queria, ele se frustrou, e por causa disso, hoje, não vê expectativas mais na sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus está aqui, para transformar o nosso coração e sarar as nossas expectativas. Eu creio. E o que aconteceu? Versículo 10. Enquanto o incenso era queimado, então Zacarias estava lá, colocando o incenso para queimar. Enquanto estava queimando, uma grande multidão orava do lado de fora. Quando eu estava lendo esse texto, eu li algumas vezes, eu parei nesse versículo e li ele umas 3, 4 vezes. Eu falei, eu tenho a impressão que Lucas, quando escreveu isso, ele escreveu fora de contexto. Porque se você olhar para a história, não tem muito a ver. O que tem a ver? Ele está queimando incenso, está fazendo a parte dele, aquilo que a história diz, mas de uma grande multidão que estava lá fora orando. Pois eu quero dizer uma coisa para você nesta noite, isso aqui tem tudo a ver. Porque onde há oração, quando estamos orando na presença do Pai, as coisas acontecem. Deus fala, Deus move, e se precisar, Deus manda o anjo também. Onde há oração, Deus fala. Onde há oração, há o mover de Deus. Talvez nós não estejamos vendo tantas coisas acontecerem porque não estamos orando como deveríamos. Precisamos orar mais. Precisamos fazer calos em nossos joelhos. Ajoelhar diante do Pai, aonde for. Aonde for. Para que possamos ver a glória de Deus sendo manifestada. E ali tinha uma grande multidão. Não eram 1, 2, 3, 10, 15, 20, era uma grande multidão. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos formar uma grande multidão de oração. Precisamos orar pelas nossas vidas, precisamos orar para que Deus nos mostre quais são as expectativas que nós devemos ter para a nossa vida, tanto eu quanto você. Porque se alinharmos as nossas expectativas para aquilo que Deus quer, meu querido, não tem como a gente ser frustrado. Não tem. Nós só somos frustrados porque as nossas expectativas não estão de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Não quer para você. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. A pastora leu um texto lindo de Colossenses 1. Quando Paulo fala sobre Jesus, fala sobre o poder e autoridade de Jesus, quer dizer que Jesus tem todo o controle, tem todo o poder e autoridade, e Ele tem autoridade de desejar, de sonhar, que você tenha uma vida abençoada, que você tenha uma vida de vitória. Você acha que Jesus, que Deus não planejou isso para a sua vida? Eu quero dizer para você nesta noite, isso é uma verdade. Isto é uma verdade. Deus sonhou com toda a humanidade, para que ela pudesse ter uma vida abençoada e de vitória. O que acontece é que nós esquecemos e escolhemos os nossos próprios caminhos. Nós traçamos as nossas próprias expectativas e deixamos aquilo que Deus tem de melhor fora da nossa vida. E eu quero dizer para você, quando pessoas oram, quando uma multidão ora,
não só Deus ouve, mas Ele age. E foi isso que aconteceu. Versículo 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Imagina, você está fazendo e cumprindo o seu papel, está lá queimando incenso, está na igreja orando, está na sua casa, diante de Deus, conversando, falando com a família, e de repente, aparece o anjo de Deus. Foi isso que aconteceu com Zacarias, a ponto dele se assustar. Eu creio que qualquer um ia se assustar ali, né? Todos nós. Porque é impressionante a presença de Deus quando ela vem sobre a nossa vida. Nós nos assustamos. Nós achamos que Deus está tão longe, que Deus não sabe o que está acontecendo no meu coração e no seu. Deus não sabe dos problemas que nós estamos vivendo. E Zacarias estava ali, na sua rotina, pensando, talvez que Deus estivesse sim, sendo adorado, ele estava ali, fazendo a sua parte, mas há muito tempo eu tenho orado ao Senhor, e de repente, aparece o anjo do Senhor. Versículo 13, o anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Olha que lindo, sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Sua oração foi ouvida. Eu não tenho como dizer aqui o que passou na cabeça de Zacarias, mas talvez naquela hora ele tenha pensado, poxa vida, glória a Deus, é um anjo, mas não podia ter vindo há uns 30 anos atrás? Agora já estou velho. Não era há algum tempo atrás que era para ter vindo? Quais são as nossas expectativas? O que nós esperamos? E é tão lindo porque o anjo lhe dá não é uma boa notícia, é uma ótima notícia. A sua oração foi ouvida, Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Que coisa maravilhosa! Que notícia fantástica para quem queria ser pai. Eu tenho um pouco dessa experiência, porque durante 7 anos eu e Eliane tentamos e desejamos e sonhamos e oramos diante de Deus para ter filhos. Sonho que Deus colocou no meu coração desde quando eu já pensava que era gente. Criança, adolescente, jovem, antes de casar, antes de conhecer Eliane, eu já queria ser pai. Já queria ser pai. Mas Deus tem tempo para todas as coisas, e quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus, as coisas funcionam no tempo do Pai, e elas funcionam de maneira correta. Aquele anjo dá uma excelente notícia, e a impressão é que Zacarias toma aquele choque, mas ele não consegue nem entender exatamente o que o anjo está falando para ele. O seu coração está tão amargurado, está machucado, que ele parece que não consegue entender exatamente o que o anjo está falando. Aquilo que ele deveria se alegrar, ele ficou chocado, mas talvez a reação dele poderia ter sido outra. E o anjo continua, olha o versículo 14. Você terá grande satisfação e alegria. O anjo já chegou falando para ele, você vai ficar feliz, cara. Você vai ficar feliz. Você vai dar risada à toa, porque a gente quando sabe que vai ter filho, a gente dá risada à toa. A gente fica meio bobão. Viu? É só naquela época, agora já não, tá? Agora já passou, é só naquela época, quando você fica sabendo. Mas é verdade, o anjo virou para ele e falou, você vai ficar muito feliz. Você vai ficar alegria, e não só você, mas ele fala que muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Muitos vão se alegrar, muitos vão festejar,
E aí ele continua: pois ele será grande aos olhos do Senhor. Aquele anjo vem trazer uma notícia, não só que Zacarias teria um filho, mas que aquele filho teria um propósito especial. Aquele filho teria uma missão especial, que iria agradar a Deus. Deus estava trazendo um menino através da vida de Zacarias e através da vida de Isabel, para marcar aquela geração. Olha que lindo, olha que lindo. Ele nunca tomará vinho nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Nesta época, Jesus não tinha nascido, nem morrido ainda. Não tinha caído Pentecostes, como nós cantamos agora há pouco. Pela morte de Jesus, todo que aceitar a Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, recebe o Espírito Santo em sua vida. Isso é uma verdade da palavra de Deus, mas naquela época não. Naquela época não. Alguns profetas, algumas pessoas, Deus os chamava para que o Espírito Santo os conduzisse. E aqui, de uma forma maravilhosa, Zacarias está sabendo de que o seu filho, aquele que era tanto esperado, seria tão amado, ele antes de nascer, já teria o Espírito do Senhor sobre a vida dele. Que tremendo. E ele continua: fará muitos israelitas voltarem ao seu Senhor, seu Deus. Será um homem com espírito e poder de Elias. Porque Elias foi um grande profeta. Elias foi um profeta que marcou a história do povo de Israel. E quando você fala sobre Elias, o profeta Elias, o povo de Israel tem uma admiração por aquilo que Elias fez, pelo projeto que ele cumpriu na terra. E ele compara João, que vai nascer, com o mesmo espírito e poder que Elias teve no passado. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Ele vai anunciar uma mensagem, que a mensagem: o Messias está chegando. O Messias está chegando. Prepare o seu coração, acerte a sua vida, porque o Messias está chegando. Essa era a mensagem que João iria trazer. Olha que lindo: fará o coração dos pais se converter aos filhos, voltar aos seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Quem não gostaria de passar por isso? Quem não gostaria de receber uma notícia dessa? Quem não gostaria de ter e experimentar a presença do anjo do Senhor, que veio da presença de Deus, com uma ordem de Deus, para trazer essa grande notícia a Zacarias? Um menino que seria cheio do Espírito Santo, um menino que faria o seu povo voltar à presença de Deus, um menino que seria cheio do Espírito de Deus e de poder, e um menino que iria preparar o caminho do Messias. Todo o povo de Israel estava na expectativa de que o Messias iria vir para salvar a nação. É a expectativa de todo o povo. E esta mensagem veio diante de Zacarias, e o que Zacarias fez? Versículo 18, Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? O que Zacarias fez? Ele colocou em dúvida a palavra do próprio anjo. Ele colocou em dúvida tudo aquilo que ele tinha acabado de ouvir. Incredulidade. Mas por que a incredulidade? A incredulidade porque Zacarias estava ferido. Zacarias tinha se frustrado. E eu coloquei aqui, expectativas frustradas
e não saradas nos levam a duvidar da promessa de Deus. Deus fez promessa para você, deixa eu falar uma coisa para você, Deus vai cumprir. Se Ele fez a promessa para você, tenha certeza, Deus vai cumprir. Porque nenhuma das promessas que Deus fez cai por terra, nenhuma. E Zacarias estava recebendo uma grande promessa ali, porque ele não estava saindo com a sua cura, ele não estava saindo ali, ele não estava enfermo no seu físico, que o anjo veio e tocou e ele saiu curado, não foi isso. O anjo veio dar para ele uma promessa: você vai ter um filho, e esse filho vai ser grande aos olhos do Senhor. Mas, por causa das expectativas frustradas, por causa da sua alma estar ferida, Zacarias duvidou do próprio anjo. Quantas vezes o Senhor fala conosco e nós duvidamos da própria palavra do Senhor? Quantas vezes pedimos para Deus confirmações e confirmações e confirmações e continuamos duvidando daquilo que Deus tem falado conosco? Tem falado comigo e tem falado com você. Pois eu quero declarar sobre a sua vida: abra a sua mente. Permita que Deus cure o seu coração, a sua alma, das suas frustrações. Porque quando Deus trouxer a palavra dEle e as promessas dEle sobre a sua vida, você vai falar diferente de Zacarias. Você já vai se alegrar na hora. Você vai glorificar a Deus na hora. Você vai dizer: Deus, obrigado. Eu quero ter as minhas expectativas nas tuas promessas, na tua palavra, naquilo que o Senhor é. E Zacarias fez aquilo que nós normalmente fazemos. Nós damos desculpas. Nós achamos coisas que são impossíveis para Deus. Nós colocamos diante de Deus coisas que Deus não consegue fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus não pode abrir essa porta. Pode até para outro, mas para mim isso não acontece. E foi exatamente isso que Zacarias fez, e que ele falou: já sou velho. Anjo, se você tivesse vindo há 20, 30, 40 anos atrás, estava tudo certo, mas agora não tem como. E não sou só eu que sou velho, não. A minha mulher também é de idade avançada. Eu vejo aqui a beleza de Deus, sabe por quê? Porque Deus não precisa das coisas naturais para que Ele possa fazer a vontade dEle se cumprir. Ele não precisa das coisas que são naturais, porque é natural. A gente nasce, cresce, vai crescendo, criança, adolescente, jovem, se casa, tem filhos e depois se torna a terceira idade. Não é? Faz parte, é a natureza, foi assim que Deus fez. E para nós, na nossa mente, existem coisas que Deus não pode fazer. Aquilo que estava acontecendo com Zacarias. Ele era um sacerdote de Deus, ele conhecia a palavra de Deus. No entanto, a expectativa dele tinha sido tão frustrada que ele falou: não tenho mais condições, não dá mais para mim. Não dá mais para mim. Quantas vezes Deus traz uma promessa sobre a sua vida e você fala: não é para mim, talvez seja para um outro, para o outro. E Deus está falando: é com você, é com você, a conversa é contigo, a promessa é para ti. O milagre é com você. Não duvide. Zacarias não acreditava mais que podia ter um filho. Quando as nossas expectativas são frustradas, nós perdemos a esperança. Ouça o que eu estou falando. Quando as nossas expectativas são frustradas, o nosso coração fica adoecido, a nossa alma, e nós vamos perdendo a esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida: há
esperança. Existe esperança em Deus. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele falou: eu vou preparar lugar para vocês. E vou voltar para buscar vocês. Eu creio. Há esperança, existe esta expectativa, nunca será frustrada em nossas vidas, porque foi o próprio Jesus que falou. Esta promessa nunca vai cair por terra, mas o Senhor Jesus vai nos buscar, Ele vem, e Ele vai ter uma casa muito especial para mim e para você. Creia nisso, creia nisso. Olha o versículo 19, o anjo respondeu: sou Gabriel, e estou sempre na presença de Deus. É como se ele estivesse virando para Zacarias: você sabe com quem você está falando, rapaz? Você tem ideia de quem é que está na tua frente? Não é qualquer um, não. Eu não sou qualquer anjinho, não. Eu estou na presença de Deus. Eu converso com Deus. Deus ordena e eu executo. Então, Deus falou e eu estou vindo dizer para você. Você vai duvidar? Você vai duvidar? Olha o que ele diz: foi Ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Zacarias, a notícia é maravilhosa. Como é que você pode duvidar? Como é que você pode pensar que Deus não estava olhando para você ou não estava ouvindo a sua oração? Deus estava desde o primeiro dia que você começou a orar, Zacarias. Por um filho, Deus ouve a sua oração. Mas no plano de Deus o tempo era este, e não no seu tempo. Quantas vezes nos frustramos diante de Deus, e às vezes até culpamos a Deus, porque nós temos uma expectativa de que algo aconteça na nossa vida rapidamente, que Deus resolva as nossas situações rapidamente, e quando elas demoram um pouco, nós nos frustramos, e achamos que Deus não está nos ouvindo. Pois eu quero dizer para você, Deus ouve a sua oração. Deus ouve a sua oração. Se você chega diante do Pai, com seu coração contrito, aberto, se você pede perdão pelos seus pecados e reconhece as suas falhas, e você conversa com o Pai, é claro que Ele ouve as suas orações, é claro. Mas se você está ouvindo essa ministração hoje, e talvez você ainda esteja em dúvida no seu coração pelas promessas, eu quero dizer para você nesta noite: creia, tenha fé. Jesus falou para os seus discípulos: vocês são homens de pouca fé, e muitas vezes nós somos da mesma forma, mas nós precisamos estar mais na presença do Pai, passar mais tempo com o Pai, ler mais a palavra do Pai, para que a nossa fé se fortaleça, para que as situações e os problemas que estão ao redor não venham nos tirar do foco e da expectativa que Deus tem para nós. Essa promessa, Gabriel fala: olha, eu estou vindo diante de Deus. Versículo 20, agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Você já imaginou se nós, hoje, para cada promessa que Deus nos deu, se nós, a hora que duvidamos, se Deus falasse: agora você vai ficar sem falar, até que a promessa se cumpra? Sabe o que ia acontecer, meu irmão? Muita gente já está muda por aí. Muita gente. Muita gente. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: permita. E esta palavra hoje é para nós, para nosso coração, para
transformarmos o nosso coração, para abrirmos a nossa mente para a esperança que há em Deus, para colocarmos as nossas expectativas no lugar correto, não na nossa força, não naquilo que podemos fazer, mas em Deus, que é o lugar certo de colocar as nossas expectativas. É o lugar certo. Às vezes nós temos colocado isso no lugar errado. A promessa chega, creia. Se Deus falou com você, através de um pastor, através de um profeta, se é algo que Deus colocou em seu coração, creia, não duvide. Permita a Deus sarar o seu coração e continue orando diante do Pai. Continue orando, continue buscando a presença de Deus, e no tempo certo Deus vai trazer a sua mão, vai chegar. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que isso vai acontecer, mas não desmoreça o seu coração. Não permita que as frustrações por causa das nossas escolhas erradas atrapalhem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não permita isso, pelo contrário, permita que o Espírito Santo de Deus toque agora no seu coração e te cure, e te cure. Para encerrar esta palavra, eu quero ler em Lucas, capítulo 8, a história da cura de uma mulher. Eu creio que você conhece essa história. E ela diz assim, Lucas 8, versículo 43. Uma mulher no meio do povo sofria havia 12 anos de uma hemorragia, sem encontrar cura. Uma mulher que colocou expectativas nos médicos, gastou seu dinheiro todo para tentar ser curada e nada. Versículo 44, ela se aproximou por trás de Jesus e tocou na borda do seu manto. No mesmo instante, a hemorragia parou. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Todos negaram. E Pedro disse, mestre, a multidão toda se aperta em volta do Senhor. Jesus, no entanto, disse, alguém certamente tocou em mim, pois senti que de mim saiu poder. Aleluia! Quando a mulher percebeu que não poderia permanecer despercebida, começou a tremer e caiu de joelhos diante dele. Todos a ouviram explicar, porque havia tocado nele e como havia sido curada de imediato. Então ele disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Queridos, diante da dificuldade daquela mulher, ela colocou a expectativa nesse momento em quem poderia resolver a sua situação, o seu problema de enfermidade. Ela pensou, se eu apenas tocar na manta de Jesus, eu serei curada. Nesta noite eu quero ministrar esta palavra sobre o seu coração. Se você permitir que o Espírito Santo que está aí, toque em sua vida hoje, eu creio que você será curado, da mesma forma que aquela mulher foi. Tinham muitos, Pedro falou, tem muita gente tocando no Senhor, mas de uma pessoa saiu poder. Para uma pessoa, para curar. Por quê? Porque a expectativa dela estava em Jesus. A expectativa dela estava em Jesus. Coloque as suas expectativas no Senhor. Todas elas. Se você perguntar para mim, pastor, o senhor sabe o que vai ser ainda deste ano? Eu não sei. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. E eu creio que o meu Deus tem o melhor para a minha vida. Podem não ser os meus planos, mas eu sei que os planos do Pai são os melhores para mim. Então as minhas expectativas eu coloco todas elas nas mãos do Senhor. E eu quero convidar você a fazer isso esta noite também. Permita ser curado nesta noite pelo Espírito Santo. E coloque e renove na sua vida as suas expectativas hoje.
para um futuro melhor, para um futuro de vitória, para um futuro de paz. Olha o que Jesus diz para aquela mulher: vá em paz. Quantos hoje estão vivendo atribulados? Talvez até você mesmo. E eu quero declarar sobre a sua vida: coloque as suas expectativas em Jesus e você vai viver em paz. Feche os seus olhos, vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos orar. Feche os seus olhos. Eu queria que você pensasse em seu coração agora. Como diz a palavra, esquadrinhasse o seu coração. E olhasse na sua alma, no seu coração, o quão ferido você está por causa das suas expectativas que não deram certo, por causa das frustrações na sua vida, talvez de um trabalho, talvez de um relacionamento, talvez de situações em sua vida que você tinha planejado, tinha colocado aquela esperança, aquela expectativa, mas não era a vontade de Deus. E você se frustrou, e você se magoou, e uma ferida abriu em sua alma, em seu coração. Eu quero pedir a você agora, se você deseja de todo o seu coração, que o Senhor cure, e eu creio que esse milagre acontecerá agora, porque o Espírito Santo está aqui, e está aí, para curar a sua alma. Permita que o Espírito Santo te toque agora. Pai, eu te amo, eu te louvo, porque estamos aqui na tua presença. O Senhor que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que construiu todas as coisas e nos fez. O Senhor está aqui por minha causa e por causa de cada um dos meus queridos que está ouvindo esta ministração. E eu quero pedir agora, amado Espírito Santo, que o Senhor toque em nossos corações, que o Senhor nos sare das nossas frustrações, das nossas angústias, das nossas dores, daquilo que passamos muitas vezes e perdemos a esperança, culpamos os outros, às vezes culpamos até o Senhor, porque as coisas não deram certo como a gente gostaria, como a gente planejava. Espírito Santo amado, entra e vai curando as minhas lembranças, as minhas memórias, o meu sofrimento, a minha dor, aquela angústia de alma que parece que não tem fim. Em nome de Jesus, seja curado nesta noite. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, passa o seu bálsamo sobre a sua vida e sara a sua alma, porque a palavra diz que Ele tem poder e autoridade para chegar no ponto onde nós não conseguimos, onde nenhuma pessoa consegue chegar, nenhum médico, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra chega, mas o Espírito do Senhor chega. E Ele diz para você nesta noite: seja curado. Seja curado. O Senhor restaura a sua alma. O Senhor restaura o seu amor. O Senhor restaura a sua vida. O Senhor te restaura, porque Ele tem planos e promessas para a sua vida. Pai, faz isso agora no coração de cada pessoa, Pai, que está ouvindo. Em nome de Jesus, que o Teu maravilhoso Espírito nos cure e nos sare, para que possamos, ó Deus, olhar para o Senhor e colocar as nossas expectativas em Ti. Pai, faz um marco zero agora na nossa vida. Eu não sei quem está ouvindo ali, se é uma criança, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se já trabalha, se ainda estuda, se já é avô, se já é avó, não importa. Não importa o período, o tempo que você está vivendo agora, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem bênção para a sua vida, Deus tem vida para você e para mim.
queima em nossos corações as tuas promessas, ó Deus, de vida, não só a vida eterna, mas uma vida abençoada aqui, andando contigo e vivendo com o Senhor. Leva-nos, Senhor, como aquele anjo trouxe aquela maravilhosa notícia, dizendo: Zacarias, você vai se alegrar. Pai, faz-nos alegrar nesta noite, mesmo que fora as circunstâncias estejam difíceis, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, a minha expectativa não está no dia, a minha expectativa não está no mundo, não está nas coisas lá fora, não está no meu trabalho, mas as minhas expectativas estão sendo colocadas todas em Ti agora, Pai. Acerta a minha vida, Pai, endireita os meus caminhos, Deus. Eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero viver esta paz que aquela mulher que foi curada viveu. Eu quero viver a alegria que Zacarias viveu depois, quando seu filho nasceu, e ele presenciou, e ele viu que a promessa de Deus se cumpriu na sua vida, e ele se alegrou, e ele festejou, não só ele, mas muitos, e todas as palavras que o anjo deu a Zacarias, que iriam acontecer com seu filho, aconteceram, nenhuma delas se perdeu, assim como todas as palavras que Deus deu ao seu coração, elas acontecerão, as promessas de Deus acontecerão, e eu ministro esta palavra sobre a sua vida, sobre o seu coração agora. Permita que o Senhor te toque, permita que o Senhor te sare, e olhe para a vida com olhos diferentes. Põe a sua expectativa no Senhor, e Ele te dará vida, e Ele te dará bênção. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto tão especial. Ainda temos coisas a cantar, louvar, a ouvir. Que o Senhor e a Tua presença continuem sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, em nome de Jesus.